Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome nessa manhã, Pai, para te cultuá-lo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, aquilo que a Tua igreja acabou de cantar, Pai. Fale, ó Deus, Pai. Fale, Senhor, aos nossos corações. Fale através da Sua santa palavra, Pai. Fale através desse Teu servo, Pai. Como Paulo falou, servo inútil, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui transformados pela Sua santa palavra, Pai, que é viva e eficaz e nos transforma à imagem daquele, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que nós baseamos a nossa fé. E é nisso que nós oramos nessa manhã. Amém. Pode ou não pode? Né? Usos e costumes. Mulher pode cortar o cabelo? Mulher pode usar batom ou usar maquiagem? Usar joias? Mulher pode usar calça? Ela deveria usar o véu na igreja? Os homens, eles podem usar barba? Se não puder, tô mal aqui. Podemos assistir à TV? Podemos jogar futebol ou ter algum lazer no domingo que não seja vir à igreja? Ir para o cinema, os cristãos podem ir para o cinema? Bater palmas no culto, pode ou não pode? Somente as igrejas sérias. Será que existe alguma igreja séria com fundo preto? Também não daria certo a gente aqui. Será que somente as pessoas que usam terno podem estar aqui no púlpito pregando? Será que esta é a vestimenta, a nova vestimenta sacerdotal ou terno? O que é mandamento bíblico e o que é tradição dos homens? Os dois têm o mesmo peso na igreja? Estes que eu falei e muitos outros são regras, são tradições de homens. E não pensem vocês que eu estou falando somente de igrejas pentecostais ou neopentecostais. Igrejas tradicionais, contemporâneas, muitas vezes também reformadas, todas podem levantar regras, todas podem levantar tradições que não são necessariamente, que não têm a ver com a salvação. Mas chega uma hora que já não mais se distingue o que é realmente a palavra de Deus e o que é puramente a palavra de homens ou tradição. Muitas vezes podendo até ter o mesmo peso que a própria palavra de Deus. E é sobre isso que o texto de hoje fala. Sobre a lei de Deus e a tradição de homens. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Marcos 7. Nós vamos ler o começo, de 1 a 5. A palavra de Deus fala assim: Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem se lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos,
nem comem com as mãos e comem com as mãos impuras. Um grupo distinto de homens, no caso os escribas e os fariseus, vieram de Jerusalém, da capital da ortodoxia judaica. E sem dúvida, eles tinham sido enviados pelo Sinédrio com alguma missão, possivelmente com a missão de investigar Jesus, para que dessa forma tivesse alguma condição de acusá-los. Lembre-se que ele já bateu de frente com esses homens antes. E agora eles querem, de alguma forma, utilizar de algum argumento para acusar Jesus. Irmãos, os escribas e os fariseus, né? Os escribas, eles eram mestres da lei, eles eram especialistas na lei. Eles interpretavam, eles estudavam, eles ensinavam a lei. Ou seja, o Antigo Testamento. Mas, exatamente, eles transmitiam para essa geração, a sua própria geração, a tradição que de geração em geração tinham sido passadas com respeito à interpretação e à aplicação da lei. E essas tradições tinham sido sua origem de ensino nos rabinos, né, nos veneráveis rabinos do passado. Os fariseus, eles eram aqueles israelitas que, de alguma forma, eles tentavam viver de acordo com esses ensinos. Eles estavam vivendo, ou pelo menos estavam tentando duramente viver de acordo com esse ensino dos escribas. E eles também tentavam fazer com que todos vivessem conforme esses ensinos. Naturalmente, também, muitos dos fariseus eram mestres da lei. E eles, de algum modo, eles viram os 12 ali comendo com as suas mãos impuras, segundo as tradições. Ou seja, eles não tinham sido, de alguma forma, submetidos à purificação cerimonial, ou, portanto, sem estarem cerimonialmente limpos. Os discípulos estavam comendo assim. Essa era uma das muitas regras, das muitas tradições que tinham sido passadas de geração em geração. E na verdade, muitas regras cerimoniais extremamente detalhistas, extremamente minuciosas, eram transmitidas para o povo como se a própria salvação deles dependessem de eles, de alguma forma, obedecessem completamente todas essas tradições. Por causa delas, os judeus observavam os ensinos dos anciãos e se recusavam a comer, a menos que antes fizessem um ritual completo da purificação das suas mãos. Para vocês terem uma ideia, eles chegavam ao extremo de, toda vez que eles iam à praça pública ou ao mercado, eles voltavam para suas casas, eles purificavam os copos, purificavam os jarros, purificavam os vasos de metal e purificavam também as suas camas. Porque a praça era um centro de reunião de muitas pessoas, eles julgavam de alguma forma que era um lugar impuro e que muitas vezes eles poderiam também esbarrar com algum pagão, alguém que não era judeu ali. E por isso eles tinham que fazer todo esse ritual completo de purificação, toda vez que eles chegavam em casa. Os escribas e os fariseus, eles transformaram a vida espiritual num fardo pesado, com muitas regras e com muitas normas a serem seguidas. Eles pensavam que, da observância dessas regras detalhadas, dessas normas, dessas cerimônias de purificação, dependia muitas vezes a sua salvação. Isso é o que nós hoje podemos chamar de legalismo.
A crença de que nós podemos ser justificados diante de Deus pela observância da lei. Essa dependência de nossas boas obras, de nós de alguma forma obedecermos à lei, é oposta ao caminho da salvação que Deus declara tão claramente nas Escrituras. A justificação pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que fornece a única justiça que pode eventualmente ser proveitosa para nós, para a nossa salvação. Se estamos confiando em qualquer outra justiça, senão a justiça de Jesus, de Cristo Jesus, nós somos apanhados na armadilha do legalismo. Se a gente acha que obedecer regras, se obedecer às tradições, se obedecer os usos e costumes nos fazem mais santos diante de Deus, ou pode nos salvar, nós somos legalistas. E é isso que os escribas e os fariseus eram. O texto ele continua. Agora Jesus vai responder. Jesus respondendo, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre o seu pai e sua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. Mesmo passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Diante dessa pergunta, com segundas intenções dos escribas e dos fariseus, Jesus ele responde o chamando de quê? Hipócritas. Vocês são hipócritas. Hipócrita significa alguém cuja vida é uma atuação. Ele é como se fosse um ator, sem nenhuma sinceridade. O hipócrita é um homem que se esconde ou tenta se esconder suas intenções reais por trás de uma máscara de virtude simulada, por trás de uma máscara de santidade, de piedade. E há um abismo entre as suas palavras e os seus sentimentos. Há um abismo entre as suas ações e o seu coração. O hipócrita é um enganador, é um fraudulento, é um impostor, é uma serpente sobre a relva, é um lobo em pele de cordeiro. Ele finge ser o que na verdade ele não é. E em sua resposta, Jesus ele vai se referir ao profeta Isaías, que ele descreveu a vida religiosa, que era uma vida superficial dos judeus no século VIII. Eles falavam as palavras corretas, mas eles não praticavam as ações certas. Jesus está dizendo que os fariseus eles eram exatamente assim. Eles eram iguais a esses homens.
Seus lábios dão a impressão exterior de uma devoção. Mas o seu coração, a sua vida, estavam extremamente distantes de Deus e da sua palavra. Jesus, ele disse que os fariseus e escribas, seus lábios se movem. Vocês falam coisas bonitas, vocês cantam louvores, vocês fazem orações, vocês dizem que amam a Deus, mas não passam de palavras superficiais que não vêm do coração de vocês. E o mesmo se aplica para nós hoje. Muitas vezes, muitos de nós atualmente, podemos cantar músicas, podemos cantar hinos com entusiasmo, podemos ouvir sermões atentamente aos domingos, podemos vir todos os domingos sentar nesse banco, curvar a nossa cabeça, orar e parecer profundamente piedosos, como os fariseus eram. E ao mesmo tempo, viver em nosso íntimo para nós mesmos, para as nossas prioridades. Estarmos cheios de pecado, que muitas vezes as pessoas não estão vendo, mas Deus está. Precisamos pedir a Deus para que Ele purifique o nosso interior, o nosso coração, para que as nossas palavras venham também de um coração verdadeiramente piedoso, e não de lábios hipócritas, que fingem ser o que na verdade não são. Por isso, Jesus fala que o culto deles, que o ensino deles são vazios, infrutíferos, não passam de um esforço humano. A sua adoração a Deus é vã e totalmente fútil, pois estão ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Enquanto fingem ensinar doutrinas que são de origem divina, estão, na verdade, ensinando a tradição de homens. Regras, regulamentos minuciosos, exigentes, que foram estabelecidos por antigos rabinos, legalistas e que estavam procurando minúcias. São meros homens que essas regras são transmitidas de geração em gerações de gerações. Vocês são culpados de colocar a mera tradição humana acima do mandamento divino. O mandamento, ele veio do Santo Deus e é, portanto, infalível. A palavra pura de Deus, ela é infalível, mas a tradição que se originou de homens pecadores, é falível. E como é mostrado aqui, ela era muitas vezes iníqua, ela era corrupta, ela era desencaminhadora daquilo que realmente era a palavra de Deus. Jesus chega a dizer que eles jeitosamente, vocês rejeitam o mandamento de Deus para guardar as suas próprias tradições de um modo jeitosamente. E sobre esse jeitinho, nós brasileiros somos experts. Nós gostamos de dar um jeitinho para tudo. Não é mesmo? Nós sabemos o que é ser um jeitinho para, de alguma forma, burlar as regras. Não cumprir as regras. A gente vai levando com a barriga muitas vezes. Damos voltas para cumprir as regras. E era isso que Jesus estava falando aqui. Vocês dão voltas e voltas para não cumprir as regras.
E então Jesus agora ele ilustra o seu argumento, ele fala do mandamento de honrar o pai e mãe. Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Honrar o pai e a mãe significa mais do que obedecer a eles. Especialmente se essa obediência ela é interpretada no sentido meramente exterior da palavra. O que realmente deve ser destacado é a atitude interior do filho em relação aos seus pais. E essa atitude é o que, na verdade, produz honra para eles. Toda obediência interesseira, toda obediência relutante ou produzida por um temor, ela é imediatamente descartada. Não é esse tipo de honra que a palavra de Deus está falando. Honrar implica em amor. Honrar implica em alta consideração. Honrar implica em demonstração do espírito de respeito e consideração para os seus pais. E para você ter uma ideia de como isso era algo importante para Deus, Jesus ele vai citar o texto de Êxodo 21:17 e de Levítico 20:9, que fala que quem maldizer o seu pai e sua mãe será o quê? Punido de morte. Ele está dizendo que isso que vocês estão burlando não é qualquer mandamento. A lei não fala que quem não honrar, que maldizer o seu pai e sua mãe será punido de morte? Para mostrar o quão sério era aquilo que os escribas e os mestres da lei estavam fazendo com a lei de Deus. Mas olha o que os fariseus e escribas haviam feito com o ensino que é claro, que é definitivo da palavra de Deus. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe. Hipócritas! Os críticos de Jesus, apesar de serem altamente estimados pelo povo em geral ali, eles eram culpados de um engano detestável e um engano consciente que estavam fazendo com as pessoas à sua volta. Eles estavam brincando com a santa lei de Deus, com o mandamento do Senhor. O mandamento com respeito ao dever dos filhos para com seus pais, que de alguma forma estava muito claro. No entanto, os fariseus e os escribas estavam dizendo aos filhos que havia uma maneira de escapar, havia uma maneira de burlar essa grande responsabilidade que as pessoas tinham com seus pais, mesmo que isso implicasse em mantê-los passando necessidades. A pessoa ela podia declarar de que uma propriedade ou uma soma de dinheiro era corbã, ou seja, era uma oferta sagrada, separada para o uso de Deus. E este recurso, meus irmãos, eles podia muitas vezes nem ser usado para Deus, mas podia ser usado para uso próprio, e mesmo assim era corbã. Eles eram hipócritas. Não estavam apenas ignorando a palavra de Deus, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Eles estavam retirando do quinto mandamento a sua autoridade natural, como mandamento de Deus. Além do mais, Jesus diz que este era apenas um exemplo em muitos outros que ele poderia dar. Vocês fazem muitas outras coisas como essas. Vocês invalidam muitos outros mandamentos de Deus. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês. E este é um assunto muito prático, que implica em todas as gerações e hoje também. Essa não era o princípio do objetivo do protestantismo.
a afirmação de que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Sola a Escritura. Somente a Escritura. Não foi esse princípio estabelecido em oposição à prática católica romana de considerar as Escrituras e a tradição eclesiástica como regras de fé? Não tem a experiência nos mostrado de que a dualidade sempre termina colocando a tradição acima das Escrituras? E mesmo nos dias de hoje, não devemos ser muito mais cuidadosos com as decisões e com as interpretações subjetivas que começam muitas vezes a interferir com a própria palavra de Deus. A gente faz uma exegese imparcial da palavra de Deus e muitas vezes traz aqui tradições e colocamos essas tradições como se fossem regras que precisariam ser cumpridas, mas que a palavra de Deus não traz essas regras. Colocando um peso na forma de viver cristã que muitas vezes não está baseado nas Escrituras, mas está baseado nas tradições de homens, sejam lá que século eles vieram, seja da atualidade, seja do passado. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos acerca da palavra de Deus, com aquilo que nós trazemos como regras e como mandamentos, para não confundir as nossas palavras, que são falíveis, com a palavra de Deus, que é infalível. E Jesus ele continua, e convocando outra vez a multidão. Nossa, quanto copo de água. Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem de que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Agora, possivelmente que os críticos tinham ido embora, tinham se afastado, tinham sido liberados, o Senhor ele convida o povo para se aproximar dele de novo. E depois de confrontar os fariseus e os escribas do seu pecado, Jesus ensina o povo sobre a pergunta contenciosa dos fariseus e escribas. Ele não deixou o povo sem uma resposta da pergunta. Primeiro, ele foi e confrontou essa pergunta que não vinha de um coração puro, mas de um coração hipócrita. Mas ele agora vai ensinar sobre a pergunta, que é: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? A conclusão dos críticos era que as mãos sujas contaminam a comida e, portanto, aquele que as come. A contaminação, como eles viam, acontecia de fora para dentro. Jesus ele mostra que o oposto que é verdadeiro. É de dentro para fora que o homem é contaminado. Os alimentos não podem causar uma impureza espiritual em um homem, pela simples razão de que tudo o que é consumido é eliminado após a digestão. Como pode então contaminar, como pode então poluir e tornar o homem impuro? Como pode eles poluírem o coração do homem? O que comemos, ou como comemos, não pode contaminar o coração. Ou seja, no que diz respeito a tornar
o homem justo se abster-se de alimentos ou fazer rituais de purificação são inúteis. Não são válidos para nada. E Jesus agora, depois de ter falado, deixado claro o que não contamina o homem, ele vai dizer o que pode contaminar. E dizia, o que sai do homem, isso é, o que contamina. E ele amplia isso acrescentando, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os seus maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contamina a pessoa. Jesus ele vai entregar aqui uma lista de pecados. Não é uma lista definitiva de pecados, como nós vamos ver no restante das Escrituras, onde Paulo ou Pedro ele vai trazer aqui inúmeros outros pecados que o homem pode cometer, que são infindáveis e depende da imaginação deles. Mas ele fala sobre o que contamina o homem. E ele começa dizendo sobre os maus pensamentos, ou seja, os maus desígnios. Literalmente significa os maus diálogos, uma pessoa que está sempre dialogando em sua própria mente, cogitando, deliberando maus pensamentos. E esses diálogos provocam o quê? Ações. Os nossos pensamentos provocam ações. Ele vai dizer prostituição, pecados sexuais ou atos imorais. E o termo porneia indica o pecado sexual em geral, todo comportamento sexual ilícito, ou seja, fora ou até mesmo dentro do casamento. A prostituição, a pornografia, a fornicação, o adultério, o homossexualismo, bem como toda a impureza moral, como consumir também literatura pornográfica, ou até mesmo contar ou ouvir intencionalmente piadas imorais, com cunho sexual. E Jesus ele vai dizer outro, furtos. O furto é a apropriação daquilo que não nos pertence. É a posse intencional daquilo que pertence a outra pessoa. Seja uma pessoa, o nosso próximo, seja o governo civil, e vocês estão me entendendo, ou seja, até mesmo de Deus. E ele vai falar também homicídios. E isso inclui tanto o ato quanto o desejo de tirar a vida do próximo. E esse pecado inclui aqui o ódio. Nós podemos odiar o nosso irmão. E Jesus ele fala, dessa forma, vocês já o mataram em seus corações. E ele fala também sobre o assassinato. E sobre isso, eu quero falar de algo que nós estamos assistindo horrorizados essa semana. Sobre o Supremo Tribunal Federal, que está votando a possível descriminalização do aborto. Nós nos horrorizamos com os assassinatos de crianças no tempo de Moisés pelo faraó. Nós nos horrorizamos com os assassinatos de crianças no tempo de Jesus em Belém por Herodes. Mas será que o assassinato em massa de bebês hoje, ainda no ventre das suas mães, pode ser, mesmo que seja autorizado pela lei dos homens, pode de alguma forma ser harmonizado com as Escrituras? Não pensem vocês que isso é só um pensamento
do mundo. Existem muitos cristãos que acham que isso é algo que é aceitável com a palavra de Deus em suas mãos. E a resposta é um enfático não. Isso é o fruto de um coração pecaminoso. Hipócritas, Jesus ele vai dizer. Abortar é tirar a vida de um ser humano, visto que a Bíblia lhe ensina que a vida começa na concepção. Deus nos forma quando estamos ainda no ventre da nossa mãe. Olha o que o Salmo 139, 13 fala: Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. O profeta Jeremias e o apóstolo Paulo, eles foram chamados por Deus antes deles terem nascido, antes do seu nascimento. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, eu o separei para que você fosse um profeta para as nações. Jeremias 1:5. Olha Gálatas 1:15. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Não matarás. Nas mãos destes homens que se acham deuses, está uma decisão de algo que deveria ser sagrado para todos nós cristãos: a vida. E lembre-se agora que quem escolhe esses homens e essas mulheres são os presidentes que são escolhidos nas urnas de 4 em 4 anos. E quem decide esses presidentes somos nós. Então, quando nós formos votar, não precisamos ir com ideologias políticas de direita e de esquerda. Nós precisamos ir com a nossa palavra de Deus firmada em nossos corações. Porque depois nós vamos estar aqui lamentando a vida de inúmeros e de milhares de inocentes que vão ser tirados de suas mães, de suas famílias, dessa vida que eles poderiam ter. Porque homens se acham deuses, podendo tirar vida e matar. E a lista continua. Adultérios. Esta aqui é a violação dos laços matrimoniais, do pacto que é feito entre o homem e a sua esposa, envolvendo um ato sexual voluntário com outros homens e mulheres, que não seja o seu cônjuge. Jesus ele ampliou também essa transgressão deste pecado a um olhar promíscuo, um olhar cobiçoso com a mulher. Ele fala que se você já olhar para a sua mulher, para uma outra mulher, e a desejá-la, você já adulterou em seu coração. A avareza. A avareza é o apelo idolátrico às coisas materiais. Muitas vezes, por conta disso, nós rejeitamos ajudar o próximo em suas necessidades, porque nós estamos tão apegados com as nossas coisas materiais que a gente não consegue se desfazer delas nem mesmo para ajudar o próximo. O termo usado aqui é o desejo ardente de ter o que pertence a outros. A ganância é como uma peneira que nunca fica cheia. Está sempre vazando. A gente sempre quer mais. Nunca é suficiente o que nós temos. As malícias. Isso poderia ser muito bem uma espécie de somatório de todas as manifestações iníquas, tanto já essas que Jesus mencionou até agora. E ele vai falar o engano. E aqui onde Marcos ele vai falar engano, Mateus ele vai falar sobre o falso testemunho. Foi por meio dos falsos testemunhos e das artimanhas
do engano que os líderes judeus planejavam e planejaram a morte de Cristo. Libertinagem, o termo aqui é a falta de autocontrole que caracteriza a pessoa que libera a manifestação dos seus impulsos perversos. Você não tem um autocontrole. Você faz aquilo que te dá na telha. Você faz aquilo que você sente vontade. Você não se controla. E quando a gente faz aquilo que nós sentimos vontade, nós estamos colocando para fora os nossos maus desejos. E nós não o controlamos. E nós estamos cheios de maus desejos. E por isso que há muitas maldades no mundo. Inveja é o desprazer de ver uma pessoa possuir algo. Um dos vícios mais destrutivos da alma é a inveja. Ela é a podridão nos ossos, segundo Provérbios 14:30. Nossa palavra inveja vem do latim invidia, que significa olhar contra, ou seja, um olhar com a má vontade para outra pessoa por causa do que ela possui ou do que ela é. E a gente precisa parar e olhar para a nossa vida hoje em relação à inveja. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso é muito claro porque a gente está no mundo de aparências, onde a gente só mostra aquilo que as pessoas querem ver. A gente vai lá e vê nas redes sociais aquela família linda, maravilhosa. Vai ver a sua vida de fato. E a gente fica invejando pessoas, querendo aquilo que elas têm, querendo ser aquilo que elas são, sem conhecer de fato os seus corações. E mesmo que conhecesse, e mesmo que essas pessoas fossem boas, vocês muitas vezes querem, e nós queremos aquilo que o outro tem. Nós não nos satisfazemos com aquilo que temos. Tem tudo a ver com a ganância que nós falamos antes. Mas a palavra de Deus fala que o amor nunca inveja. O amor nunca inveja. Foi a inveja que provocou a morte de Abel. Foi a inveja que jogou José no poço. Foi a inveja que levou Saul a perseguir Davi. Que gerou as palavras rancorosas do irmão mais velho para o pródigo. O amor nunca inveja. Foi a inveja dos fariseus e escribas que os levaram Jesus à crucificação. Blasfêmia refere-se aqui à difamação do caráter, ou xingamento, a calúnia, a linguagem desdenhosa, uma linguagem insolente dirigida contra outra pessoa, seja diretamente para ela ou pelas suas costas, não é mesmo? Que tem a ver com aquilo que nós chamamos de hoje de fofoca. Falar mal de outra pessoa. E a gente muitas vezes fala assim, estou te falando só para você orar por ela. Daí assim a gente livra a culpa, né? De estar falando mal da outra pessoa. Tu sabe o que o fulano fez? Pois é. Vamos orar por ele. Os pecados que nós permitimos no nosso dia a dia. O orgulho ou a soberba. A tendência maligna de imaginar-se como melhor, como mais hábil, como maior do que outra pessoa. É uma tendência universal do coração e da natureza humana. Quando Paulo ele vai falar sobre escolher um presbítero, ele vai dizer que ele não pode ser um neófito, para que não caia no engano, do mesmo engano que Satanás, que é o orgulho, que se achar maior, porque foi escolhido quando novo, neófito na fé. O orgulho é algo que nós muitas vezes não colocamos para fora, mas está lá dentro, no nosso coração. Falta de juízo ou loucura. Aqui também é
Alguns comentaristas eles falam que também é um resumo das últimas 5 palavras que Jesus ele trouxe, dos últimos 5 pecados que ele trouxe. Aqui. E Jesus ele conclui a sessão dizendo: ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. E aqui eu quero enfatizar de onde surgem esses pecados, que Jesus ele vai dizer no verso 21, mas que eu pulei de propósito. Porque dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos. É da onde? De dentro do coração das pessoas. E com isso, devemos esclarecer que quando a Bíblia ela fala sobre o coração, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, ela não fala apenas da nossa a vida emocional, né, do nosso coração. Não, ela fala de tudo aquilo, é do centro vibrante daquilo que nós somos, é o nosso coração. O nosso coração é o que define e é o que nos dirige. É por isso que Salomão ele vai falar aqui em Provérbios 4:3 de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é uma questão de vida. É o que torna o ser humano, cada ser humano, o que ele é. O coração dirige, o coração, ele motiva tudo o que nós fazemos. E quem nós somos é o coração. E Jesus ele está dizendo que é do coração que procede todos estes pecados. Em suma, o homem é definido por aquilo que ele tem em seu coração. Se o coração é mau, haverá os maus pensamentos, haverá adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza e todos os outros pecados que Jesus ele relaciona aqui. Todas essas coisas poluirão por completo a vida intelectual, a vida emocional, as suas vontades, os seus desejos, as suas ações. Comer ou se abster de alimentos não vai mudar essa lista nem um pouco. Nem lavar as nossas mãos, porque é o coração que deve ser purificado. É mais difícil ter um coração limpo do que as nossas mãos limpas, não é mesmo? É o que Jesus está dizendo. Vocês são hipócritas. Vocês acham que as suas mãos vão tornar puros. Mas é o lavar do seu coração que o torna puro. A contaminação brota no coração. O mal, ele vem de fora. Ele não vem de fora, mas ele vem de dentro. O mal não vem de fora, ele vem de dentro. O mal não está no ambiente, mas no coração do homem. O homem, diferentemente de muitos filósofos que dizem por aí, ele não é bom por natureza. Jesus ele revela aqui que o homem ele é mau. A maldade inerente do ser humano está nele, não fora dele. Precisamos entender isso, porque todos nós precisamos admitir que nós somos pecadores. O pecado está em nós, arraigado em nosso ser. Desde Adão, nós nascemos contaminados pelo pecado. E é este pecado que faz separação entre nós e o Santo Deus. E, de fato, é impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações contaminados e longe de sua graça purificadora.
Mas eu preciso dar uma má notícia aqui para todos aqueles que estão aqui e todos aqueles que podem nos ouvir. Nada que você possa fazer hoje pode o tornar aceitável para Deus. Não é você seguir as tradições de homens. Não é você utilizar ou não se fazer utilizar de tradições de homens. Usar usos e costumes, obedecer usos e costumes. Nada que o seu esforço, que você pode esforçar, não, eu vou fazer as boas obras e isso vai fazer com que eu seja aceito. Nada faz com que nós sejamos aceitos por Deus. E uma outra mais notícia para você. É que se você acha que, não é a tradição de homens que eu vou seguir, vai ser a lei de Deus que eu vou seguir à risca. Outra péssima notícia. Você não vai conseguir seguir a lei de Deus à risca. Porque o nosso coração é pecaminoso. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há um sequer. Todos estão contaminados com o pecado. Todos. Mesmo aqueles que pareciam piedosos diante do povo, todos estão contaminados com o pecado. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas a boa notícia é que alguém conseguiu cumprir a lei. Alguém precisou vir para cumprir a lei de Deus. E ele nos deu de presente a sua própria justiça. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. E nos deu de presente a sua justiça. Nós hoje somos justificados não pelos nossos atos, mas pelo ato salvífico daquele que poderia cumprir toda a lei de Deus, daquele único que era justo. Na sua morte, ele cumpriu toda a lei e nos deu um coração novo. A questão era o nosso coração que era de pedra, o nosso coração que não conseguia obedecer a Deus, o nosso coração que estava morto em delitos e pecados. Mas na cruz, Jesus, ele nos dá agora um novo coração. Por causa da cruz, nós podemos ter agora um novo coração. Ele tira aquele coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ele faz com que, de alguma forma, de dentro para fora, nós sejamos transformados. Ele promove uma motivação interna para obedecer agora a lei de Deus de verdade. Nós hoje temos, por causa de Cristo, do justo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a possibilidade de ter nossos corações transformados e limpos para assim, de fato, obedecer a Deus. Mas não pelas nossas forças, mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz. Nós precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é o único que cumpriu a lei em nosso lugar, que nos salvou e pode nos salvar. Deixar de tentar cumprir pelas nossas próprias forças, sejam tradições de homens ou a lei de Deus, mas se utilizar da justiça de Cristo Jesus, que nos salvou, e aceitar essa justiça. Que esse possa ser o desejo dos nossos corações. Que não sejamos hipócritas, assim como os fariseus e escribas, mas que nosso coração
possa ser, sim, de fato, transformado, não pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu tão grande sacrifício naquela cruz, Pai. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Pai. O nosso coração estava, Senhor, contaminado com todos os pecados deste mundo, Pai. O nosso coração era um coração de pedra, um coração que não podia te obedecer de fato, Pai. Um coração que não podia te amar de fato, Senhor. Um coração que não podia te louvar, Deus, e te adorar. Mas por causa de Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei de Deus, hoje tu tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, Pai. O Senhor ilumina as nossas mentes para que nós possamos hoje obedecer a Ti e nós te agradecemos, Pai. O Senhor nos tira, Deus, do lamaçal de pecado e nos traz, Senhor, para o reino do Seu Filho amado Jesus, Pai. O Senhor nos dá vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por pura graça de Deus, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai, e te pedimos, Senhor, sonda os nossos corações, Pai, e limpa ele de dentro para fora, Pai, para que não sejamos hipócritas, mas para que sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai, filhos teus. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Transforma os nossos corações para que sejamos como teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.